1968. De São Francisco a Paris, de Nova York a Praga, a sociedade ocidental é fogo e sangue. No Brasil, o povo também vai às ruas. Mas neste lado do planeta, a repressão do governo militar se abate contra os contestadores muito mais violentamente. No entanto, é neste período de opressão e enfrentamentos que o Brasil viverá uma verdadeira revolução cultural com o tropicalismo. Este movimento musical, eminentemente subversivo e impertinente, nasceu da criatividade de um grupo de jovens artistas, onde as cabeças pensantes eram Caetano Veloso e Gilberto Gil. Das possíveis conquistas do tropicalismo, talvez essa tenha sido a maior. Quer dizer, ter, apesar de tudo, enfrentado aquela situação adversa, enfrentado o regime militar e levado adiante aquele empreendimento, levado adiante aquele projeto, até onde foi possível levá-lo. O tropicalismo, em grande parte, se inspirou em procedimentos do Carnaval de Rua da Bahia. Então, quando nós fizemos o movimento, era um movimento que se queria radical em relação à coragem de acreditar na força da música popular brasileira e não fazer do amor a ela um nacionalismo defensivo, que era o que estava se fazendo depois que a bossa nova já estava estabelecida, entendeu? Com isso, nós fizemos um grande escândalo aqui no Brasil, usando misturas de estilos assim, que causou muito espanto, muito escândalo. A gente deixou os cabelos grandes. Era um acontecimento típico dos anos 60, né? Com um gosto de contracultura e de arte pop, né? Um poeta desfolha a bandeira e a manhã tropical se inicia. Resplandente, cadente, fagueira, num calor girassol com alegria, na geleia geral brasileira que o Jornal do Brasil anuncia. É pumba, iê, iê, boi, ano que vem, mês que foi. É pumba, iê, 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 é a mesma dança, meu povo. É pumba, iê, iê, boi, ano que vem, mês que foi. É pumba, iê, iê, iê. Nós estávamos morando em São Paulo, o Gilberto Gil e eu, no momento do auge desse movimento. Mas a coisa começou a se engendrar aqui no Rio de Janeiro, entre nós, sobretudo entre Gilberto Gil e eu. E depois nos mudamos para São Paulo, colaboramos com o Rogério Duprá, o maestro, com o grupo de rock Os Mutantes, que estava começando a trabalhar então, se uniu a nós. Eu chamei de Salvador Tom Zé, que eu achava que seria uma presença boa no meio do movimento, a Gal Costa, que era uma cantora amiga nossa excelente, que trabalhava conosco também lá no Vila Velha, em Salvador. E por que tudo isso? Porque a gente queria fazer com a música popular como eu posso dizer assim, um gesto, não é, de afirmação de força. A bossa nova, que embalou a adolescência de Caetano Veloso e Gilberto Gil, foi o fundo musical de um período particularmente rico na história do Brasil, a Era Kubitschek. Chegando ao poder em 1956, sustentado pelo Partido Social Democrata e pelo Partido Trabalhista Brasileiro, o presidente Juscelino Kubitschek anuncia de imediato o seu objetivo: fazer o país progredir 50 anos em 5. E para provar sua determinação, Kubitschek realiza um velho projeto brasileiro: edificar uma nova capital no árido e deserto centro do país.
saudade, mas vou. Juscelino me chamou, eu vou morrer de saudade, mas vou. O homem está chamando! Kubitschek estabelece excelentes relações com os Estados Unidos da América. Ele escancara as portas do Brasil para os investidores estrangeiros. O país, até então fornecedor de matérias-primas, entra na era da industrialização. Que o meu governo vem realizando no sentido de dar ao Brasil os próprios pés com que ele possa caminhar. Já está plenamente equacionada e nós teremos, nesse período de governo, automóveis, caminhões, jipes, caminhonetes, navios, locomotivas e agora aviões para cruzar os céus do Brasil. O Brasil abre-se para o mundo abre-se para o Brasil e para essa bossa nova, pela qual os Estados Unidos ficam apaixonados. Ao final de seu mandato presidencial, Juscelino Kubitschek parece ter ganho sua aposta. Brasília, a nova capital, inaugurada em abril de 1960, projeta o Brasil para o século XXI. Esse grupo a que eu me referi, que veio a ser chamado de tropicalista, decidiu, para honrar a força revolucionária da Bossa Nova, fazer o contrário do que ela fazia. Virá-la pelo avesso, pegar tudo que ela tinha precisado botar de parte para poder se afirmar como estilo e tomar como material nosso. Eu sou terrível, vou lhe dizer que ponho mesmo pra derreter. Estou com a razão no que digo, não tenho medo nem do perigo. Minha caranga é máquina quente, eu sou terrível. Tornei-me ebre na bebida. O tropicalismo fez explodir as fronteiras do bom e do mau gosto, do nacional e do internacional, do antigo e do moderno. Rejeitando todos os sectarismos, o tropicalismo quer exprimir todas as facetas da estética brasileira. Ele coloca assim, em pé de igualdade, o ingênuo, o vulgar, o nobre, o grotesco, o belo, o rústico, o cafona e a elegância. Tudo isso integrando as influências estrangeiras. Nós assumimos como novas atitudes, nova linguagem, muito do que queríamos novo na nossa nova maneira de estar na música popular aqui, era a informação, era trazido diretamente, era a imitação, eu diria, no melhor sentido da palavra, dos Beatles. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Você já viu a conta do leiteiro? Novo aumento, não é? E tá certa a conta? Infelizmente está. O jeito é votar no Jânio. Jânio é a única esperança do Brasil. Através dos Beatles, é a mobilidade hippie e a cultura underground que vão influenciar o pensamento tropicalista ainda em gestação, quando Jânio Quadros sucede Juscelino Kubitschek, no início de 1961.
Candidato da União Democrática Nacional, partido de direita, Quadros é, no mínimo, surpreendente. Fidel Castro, valoroso líder revolucionário de Cuba, apareceu no aeroporto a fim de recepcionar a comitiva de brasileiros em visita à sua terra. Com o novo presidente, chega ao fim a política da boa vontade com os Estados Unidos. O Brasil vira-se resoluto em direção aos países comunistas, notoriamente em direção à China de Mao. Mas as pressões de oposição e as próprias contradições de Jânio Quadros o forçam a renunciar apenas 7 meses após sua eleição. Melhor era tudo se acabar. Sucessor de Jânio Quadros, o presidente João Goulart prossegue na abertura aos países comunistas. Ele empreende uma política social e dá voz aos trabalhadores e camponeses, abandonados pelo governo Kubitschek. Reforma agrária, redistribuição de terras, nacionalização são as palavras de ordem em seu governo. O presidente João Goulart assinou os decretos da Supra e da encampação das refinarias de petróleo. No comício da Central, Jango anunciou a decretação do tabelamento dos aluguéis. Estejam tranquilos que dentro em breve esse decreto será uma realidade. Era mais do que podiam suportar os meios conservadores. Temendo que a política social do presidente Goulart leve o país para o comunismo, as classes médias favorecem um golpe de Estado que coloca os militares no poder em 1º de abril de 1964. Atenção, Brasil! Atenção, Brasil! Atenção, Minas Gerais! As tropas do 2º Exército, sob o comando do general Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara. Quero dizer-lhes que neste momento recebo confirmação da prisão em Pernambuco do governador Miguel Arras pelo general Justino Alves Bastos, comandante do 4º Exército. Porto Alegre, João Goulart fugiu para o Uruguai, seguido de Leonel Brizola e outros elementos do governo deposto. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Retocai o céu de anil, bandeirolas no cordão, grande festa em toda a nação. Despertai com orações, o avanço industrial vem trazer nossa redenção. Atenção, estúdio. Atenção, meninas. A partir de 1965, para consolidar todo o seu recente poder de mídia, os canais de TV organizam festivais anuais da canção, trampolim sonhado por todos os candidatos à carreira de músico. Foram nesses festivais que premiavam as melhores composições que estrearam Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Elis Regina, Tom Zé, Gal Costa e tantos outros. Sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro. Eu da rosa Eu ganhei o Festival da Record, que era a glória, era tudo, era o sapatinho da gata borralheira, né? Era tudo que um compositor podia sonhar e tal, era ganhar o Festival da Record. Primeira colocada pelo júri especial. São Paulo, meu amor, de Tom Zé. Eu pensava que ganhar o Festival da Record era mesmo que ter asma. Ter asma, eu conquistava minha mãe sem nenhuma, incondicionalmente. Quando eu tinha asma, minha mãe se sentava junto de mim, me botava no colo, me dava remédio, mandava fazer chá, falava sobre mim, contava o primeiro dia que eu tinha asma, eu era o herói.
Eu era o vencedor do Festival da Record quando eu tinha asma. E aí, quando eu venci o Festival da Record, que eu pensava que eu ia ter uma asma muito melhor, né? Aí chega o Edu Lobo e diz: não ligo para asma. Não quero saber de sua asma. Eu gosto do Milton Nascimento e sua música é uma abacaxi do Milton Nascimento, é boa. Eu aí queria me acabar, me destruir e fiz isso mesmo. A melhor letra pertence a Caetano Veloso. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Mas as audácias camufladas de rock dos tropicalistas chocam nesses tempos de ditadura sustentada pelos Estados Unidos. E o meio musical divide-se em dois. De um lado, os cantores anti-americanos, defensores de uma autêntica música brasileira. De outro, os tropicalistas, considerados partidários do imperialismo. A gente se opõe ao nacionalismo, porque a esquerda era nacionalista e a gente se opõe a essa atitude da esquerda que se opõe a nós, que era esteticamente nacionalista, que achava que nós devíamos procurar as raízes brasileiras e fazer uma coisa brasileira contra o imperialismo yankee. Era um nacionalismo anti-imperialista. Disseram que eu voltei americanizada, com o burro do dinheiro estou muito rica, que não suporto mais o breque do pandeiro e fico arrepiado ouvindo uma cuíca. Okay. E nós estávamos achando aquilo muito insalubre e passamos a tomar uma atitude diversa, de não temer a presença, por um lado inevitável e por outro lado não necessariamente nefasta, da cultura de massas internacional. Pra que tanto veneno? Eu posso lá ficar americanizada, eu que nasci com samba e vivo no sereno, topando a noite inteira a velha batucada das rodas de malandro, minhas preferidas. Eu digo mesmo eu te amo e nunca I love you, enquanto houver Brasil. Na hora das comidas, eu sou do camarão, só patinho com chuchu. Governadores estaduais e militares revolucionários indicaram então o general Castelo Branco para a presidência da República. Se a ditadura reprimia com violência as classes políticas, trabalhadoras, camponesas e universitárias, ela deixou, num primeiro momento, uma relativa liberdade de expressão aos artistas. O que explica a emergência, em 1967, de um movimento tão impertinente e subversivo quanto como o tropicalismo. As matrizes do pensamento tropicalista encontram-se nas artes plásticas com Hélio Oiticica, na televisão com o inigualável animador Chacrinha, ou ainda no cinema de Glauber Rocha, para quem importa mais revolucionar a forma que o conteúdo. Eu quis cantar minha canção iluminada de sol. Soltei os panos sobre os mastros no ar. Soltei os tigres e os... Profundamente ancorado no espírito dos anos 60, o tropicalismo não inventa um novo ritmo, mas propõe uma nova aproximação da música, como também uma nova aproximação da vida. Enquanto os tropicalistas refazem o mundo, os militares o cercam mais e mais. Depois de Castelo Branco, para dar ares de democracia, os militares colocam o Marechal Costa e Silva à frente do país. Com ele,
o cerco se fecha. Os decretos sucedem-se e privam o povo brasileiro da liberdade. A guerrilha urbana organiza-se à medida que a violência policial sem restrição cai sobre todos os opositores. A classe artística começa a ficar inquieta. A censura não dá mais descanso aos artistas que, como Chico Buarque, assinam canções abertamente contestadoras e críticas. Em junho de 1968, o povo vai às ruas. 100 mil pessoas de todas as idades e classes sociais exigem o fim da ditadura. Claro, ficou decidido na Assembleia dos Intelectuais que eles comparecerão em massa à passeata. Eu estarei lá, espero que vocês também compareçam. Embora a esquerda nos rejeitasse, nós não rejeitávamos a esquerda. Então, cada vez que havia uma manifestação abrangente contra a ditadura militar, nós nos dispunhamos a participar juntamente com todo o resto da esquerda brasileira. Então as passeatas, todas aquelas manifestações que a esquerda planejava, organizava e propunha aos artistas, nós tropicalistas, que éramos vaiados pela esquerda, aceitávamos. Preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. Preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. Essas pessoas na sala de jantar, 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 essas pessoas. Cercados pelo fogo cruzado da extrema-direita e de uma esquerda que os considera deslumbrados, alienados ao imperialismo americano, os tropicalistas declaram guerra a todos os seus detratores na voz de Caetano Veloso, durante o Festival da Canção, em dezembro de 1961. Eu digo não ao não, eu digo é proibido, é proibido. Quem teve essa coragem de assumir essa estrutura e fazê-la explodir foi Gilberto Gil e fui eu. Vocês não estão entendendo nada, absolutamente nada. Eu aí, para reagir às vaias, fiz um discurso violento criticando aquela esquerda estudantil que ia para os auditórios, criticando a televisão, os festivais. Mas é isso que é a juventude que diz que quer tomar o poder. Se vocês em política forem como são em estética, estamos feitos. Então a plateia vaiava, o negócio. E eu com cabelo grande, com uma roupa de plástico, preta e verde, rebolando, e o pessoal vaiando. Como o que nós fazíamos era muito anárquico. E nós não nos desvinculamos da esquerda que nos hostilizava, a direita que estava no poder, representada pela ditadura militar, nos olhava com grande desconfiança e inquietação. Temiam que fosse uma espécie de nova esquerda, que era o que nós, de fato, ambicionávamos ser de uma certa forma. Nós tínhamos mais simpatia pelo Marighella e o romântico risco da guerrilha urbana do que pela sensatez do Partido Comunista. Nos termos do artigo 2º e seus parágrafos do Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data. Ato público está proibido. Não admitimos passeata nem comício. Está todo mundo preso. Mamãe, mamãe, não chore. A
vida é assim mesmo. Com o decreto do ato institucional número 5, que fechava o Congresso, como também suprimia todas as liberdades individuais, a ditadura mostrava, enfim, a sua verdadeira face. Começava uma das páginas mais sinistras na história do Brasil. Em 27 de dezembro de 1968, Caetano Veloso e Gilberto Gil são detidos e então expulsos do país. Eles se exilarão em Londres e com eles outros artistas deixarão o Brasil por longos anos. O tropicalismo sai de cena em pleno espetáculo, mas deixa suas marcas na música brasileira. I wish to know things are getting better.